Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje nós vamos revisar então os fundamentos mais importantes para a sua vida profissional. Porque, como você já sabe, sem esses fundamentos que eu vou apresentar aqui para você, qualquer esforço em termos de conhecimento ou em termos de dedicação e estudo pode ser em vão. Aliás, claro, com muita dedicação, muito esforço, você vai conseguir com certeza. Só que, como eu comentei, vai ser muito mais esforço, sendo que você pode trabalhar de uma maneira muito mais inteligente. Mas vamos lá. Então a gente vai recapitular aqui o problema e a gente vai abordar uma possível solução, na qual eu chamo de método. Por que eu falo de possível solução? Porque essa é uma das infinitas opções e várias outras opções que você poderia estar testando. Essa foi a melhor solução que eu encontrei com a minha experiência aí de, como eu comento, de quase 2 décadas aí trabalhando na área da programação. Claro que você pode estar utilizando essa daqui de início e talvez até adaptando para você e de uma maneira geral, de uma maneira até que funcione. Eu recomendo sempre, claro, tá no bom sentido, utilizando o método, copiando o método para você, e depois que você estiver dominando, você pode fazer alguma outra adaptação que funcione melhor para a sua área. Então, vamos lá. Então, imagine que a gente tem um gráfico, né, de dois eixos aqui, o gráfico cartesiano, em que o eixo é tecnologia e o outro eixo é tempo. E a gente tem uma curva aqui exponencial. O que é uma curva exponencial? Ela começa, né, vamos dizer assim, mais leve, mais tranquila, e depois ela vai indo em direção ao infinito. E essa curva aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela. A gente vai dividir, então a gente vai imaginar que a gente está aqui na década de 60, né, como eu comentei já nas aulas passadas, na aula principalmente do programador das antigas, né, o programador de antigamente. Mas o mais interessante é você começar a observar aqui que entre esses dois tempos são tempos uniformes. Né? Eu tenho aqui da década de 80, você vê que a tecnologia que está lá no eixo, naquela linha tracejada, ela é praticamente contínua, né? Então ela pouca evolução de tecnologia em função do tempo. Eu coloco aqui mais uma linha, década de 90, década, virada do século, né? Daí, de novo aqui eu coloquei aqui hoje e eu vou colocar aqui um futuro. Legal? Mas você começa a perceber que eu tenho uma evolução para um tempo, né, da década de 60 e 70, depois eu tenho mais uma evolução da tecnologia pequena, 70 para 80, depois, na década de 80, isso começa a subir e você começa a reparar que a continuação do tempo ou a distribuição do tempo é uniforme. Pode ver que todas essas linhas têm a mesma largura, só que a evolução tecnológica ela vai tendendo ao infinito. Claro que isso aqui, nenhuma tecnologia vai evoluir até o infinito, obviamente que não, mas isso daqui é só para ilustrar para você a grande situação, que é o grande problema, no bom sentido, um problema que a gente está passando hoje. Então, continuando aqui, eu tenho mais ou menos essa evolução, depois essa, e depois um salto gigantesco. Então, o que acontece com isso daqui? Obviamente, como eu comentei, você não consegue acompanhar, porque vai ser praticamente impossível que você acompanhe toda a tecnologia que sai todo dia, ficar 100% antenado. Isso aí, uma hora, certamente o seu cérebro não vai aguentar, ok? Então, explicando melhor aqui o problema, a gente vai focar nesses eixos e o que acontece praticamente da década aí de 2000, né, da virada do século para frente, de 2000 para frente. Acontece o que eu chamo de excesso de tecnologia, acontece uma explosão tecnológica, principalmente com a bolha da web, a bolha da internet e depois, mais tarde, aí com a evolução do mobile. Então tem muita possibilidade de tecnologia, então tem um excesso de tecnologia e também
Claro, todo mundo, não é só você, não é só eu, todo mundo está de olho nesse mercado, porque é um mercado interessante. E com isso também tem um excesso de mão de obra. A mão de obra cresce junto com o mercado. E o que acontece com isso? A galera, o pessoal aí da programação, fica falando sempre o mesmo idioma. Então o que acontece? Muitas opções iguais no mercado. Então imagine que a gente tem esse pessoal, né? Todo mundo se proclama programador, tem um certo conhecimento na programação, e todo mundo fala o mesmo papinho, mesmo papo difícil, aquela coisa que a gente já verificou antes. Com isso, tem várias ofertas, né? Como todo mundo fala, vamos dizer assim, a mesma coisa, e o cliente não consegue ter uma diferenciação, o que acontece? Você vai ter uma oferta por preço. O que acontece? O cara que tem o preço menor provavelmente ganha. E com isso acontece uma comoditização. O que é isso, comoditização? É um nivelamento por baixo dos preços. Então o que acontece? O cara que estava cobrando menos, agora todo mundo começa a nivelar. Claro que isso daqui eu estou sendo bastante simplista, mas só para você entender o efeito que acontece. E daí todo mundo começa a cobrar igual. E daí o próximo cara agora, para conseguir o trabalho, oferta por preço, o que ele vai fazer? Cobrar menos, todo mundo nivela, cobra menos de novo, todo mundo nivela. Então isso, os valores, os preços começam a ficar bem abaixo. Legal? E qual que é, então, uma possível solução? Então, como que a gente viu? Se você tivesse lá na década de 60, né? Eu estou colocando a década de 60 para você entender só um pouquinho, mas não necessariamente nessa década. Mas se você estiver lá como um programador trabalhando lá, você tem uma remuneração proporcional ao seu conhecimento. Só que então você precisa caminhar demais, você precisa ter muito conhecimento para você ter uma remuneração adequada. Então, qual que é a proposta? Qual que é a nossa proposta? Você, é claro, ter uma remuneração melhor, uma remuneração maior, sem precisar ter tanto conhecimento assim. Ou, ou você ser valorizado somente pelo seu conhecimento. Ou seja, você encurtar isso daqui, ok? Com conhecimento, óbvio, você não vai ficar enganando ninguém, você vai sim estudar, vai sim se esforçar, só que você vai colocar mais alguma coisa nisso aí. Você vai colocar mais uma variável ou mais de uma variável para que você possa encurtar, para que você possa criar essa percepção de valor maior pelo seu cliente, fazendo com que ele te valorize melhor e com isso, com o seu conhecimento atual ou com um pouco mais de conhecimento, você tem uma remuneração maior, ok? E como que você consegue fazer isso? Não tem mágica. Lembra do mesmo problema lá que eu comentei? Todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo cobrando, todo mundo trabalhando, e a oferta é diferente, a oferta que ganha é a oferta do preço, ok? Então o que você vai fazer? Você vai se tornar incomparável. Você vai se tornar incomparável perante aos outros programadores. Por que você vai se tornar incomparável? Porque você fala agora o idioma do cliente. E para que você possa entender um pouco mais, eu vou falar um pouco mais da jornada do nosso cliente, para que você possa visualizar todo o processo que normalmente um cliente passa até chegar a um programador. E esse cliente pode ser uma empresa que está querendo contratar um programador, carteira assinada, aquelas coisas para trabalhar lá, ou pode ser até um freelance, ou quem sabe até um empresário. Então vamos entender. Então vamos imaginar que esse aqui é o João. O João ele está pensando em algumas oportunidades de negócio e ele teve lá o tal momento eureka dele. E o João, então, começou a pensar em algumas alternativas que ele poderia resolver aquela ideia que ele teve. Afinal, ele está tendo uma ideia que é bastante interessante e ele escolheu a opção C. Vamos supor que ele queira vender produtos saudáveis pela internet. Ele quer montar, aliás, uma loja de produtos saudáveis para que ele possa ofertar para esse público agora que está começando a ficar um público mais importante e com isso ter uma melhor
posição no mercado e com isso também faturar mais. Então ele escolheu a opção número C. E ele viu que para poder fazer a opção número C, ele precisava trabalhar com um sistema de estoque. Aqui eu estou falando um pouco mais já da área de TI, tá? Vou passar essa parte aí de negócio e tudo mais, e ele está aqui pensando que ele precisa de um sistema de gestão de estoque, um sistema para que ele possa colocar lá na loja física, e ele quer também sair para a internet. Então ele quer fazer uma loja virtual de produtos saudáveis para que as pessoas possam comer de uma forma mais saudável. Então ele verificou o seguinte, que ele tem um problema. Ele não sabe nada de loja virtual. Então o João, que é esse empresário, começou a pensar em algumas possibilidades de sistema. Então ele viu o sistema A, viu o sistema B e viu o sistema C, ok? De lojas virtuais. E ele percebeu que todos esses sistemas não atendiam, já que o mercado de produtos saudáveis é relativamente novo. E todas essas lojas virtuais acabavam não atendendo por algum motivo ou outro. Mas enfim, ele escolheu essa última loja aqui virtual. É um sistema de loja virtual a qual ele adquiriu. Então, esse sistema ele permite fazer uma customização, uma programação interna para que ele possa fazer aquilo que o João deseja, aquilo que o João pensa como um diferencial para a sua loja virtual. Então ele pensou então que ele precisa de um programador. E ele foi buscar esse programador no mercado. E adivinha? Todo mundo estava falando sempre a mesma conversa difícil, aquelas coisas, papo de programador, banco de dados, linguagens, HTML, etc, etc, etc. E o que aconteceu com o João? Ele não consegue se decidir qual, porque o João, como empresário, ele não é uma pessoa da área, ele não é um técnico. Ele não sabe diferenciar as propostas de todos esses programadores, porque todo mundo fala de uma forma muito difícil, de uma forma muito complicada para ele. Então, o que acontece com o João? Ele vai ter que se decidir e normalmente ele vai decidir uma hora, porque uma hora ele vai ter que montar isso pelo preço, ok? Então ele pensa lá no Pedro, por exemplo, no programador Pedro, ok? Então, para a gente resumir aqui a jornada do João, o empresário, o que acontece? Ele começa então tranquilo, ele teve uma ideia, então ele começa a ficar incomodado com a sua ideia, com essa ideia, porque ele precisa resolver esse problema, e daí então ele se torna um pesquisador. Ele sai para a internet, ele fala com seus amigos, ele comenta com as outras pessoas que ele precisa de um sistema, nesse caso aqui, nosso sistema de loja virtual, ok? Só que pela dificuldade de entendimento dele, ele não consegue entender muito bem e aliás ele não entende nada de tecnologia, ele se torna um comparador e ele tem dificuldades de comparar isso. Por que ele tem essa dificuldade de comparar? Porque é tudo muito difícil. Então ele bate nessa parede de dúvidas e volta todo momento. E ele não consegue, só que ele precisa resolver o plano de negócio dele, que é montar essa loja de produtos saudáveis. Então o que, que ele faz? Ele faz uma compra irracional. Normalmente, ali naquele caso, ele escolheu supostamente o Pedro, né? Nomes aqui são mera coincidência, e ele escolheu então aqui e acabou fazendo uma compra irracional. Talvez escolheu pelo preço, pela uma possível amizade que ele tinha com essa pessoa, ou então uma recomendação, ou qualquer coisa do tipo que não fazia sentido. Ou seja, como você pode observar, ele passou pelos 3 estágios, se tornou um comparador, porque é tudo muito difícil dele entender, batia toda hora nessa parede de dúvidas e voltava, e acabou tendo que escolher de um jeito ou de outro. E ele acaba indo pelo preço, ou pela amizade, ou por qualquer outra coisa do tipo. Só que o que tem que acontecer na prática? Na prática, todo esse processo, você precisa evitar que o João, nesse caso aí, o nosso empresário, entre na etapa de comparador. Então você, como agora nosso aluno do curso, sabe
você precisa dar a volta nesse comparador. Como que você consegue dar a volta? Você cria então uma exposição. Como uma exposição? Você cria uma zona de engajamento. Imagine então que você tem um grande ímã, né? E esse imã, ele vai atraindo as pessoas. Então, se você for uma pessoa que você é um programador que decidiu trabalhar, por exemplo, com comércio eletrônico, eu estou falando desse exemplo, mas pode ser outros milhares de exemplos. Mas aqui só para a gente ilustrar, você decidiu trabalhar com o mercado, é, no mercado de comércio eletrônico e você começou a colocar, ter uma exposição na internet com o seu blog, com o seu LinkedIn, né, talvez com o seu GitHub, e ele começa, o João, quando ele chega nessa etapa de incomodado para pesquisador, ele vai para a internet e ele começa a achar os seus conteúdos. E o que o seu conteúdo transforma ele? Transforma ele num estudante, de modo que você começa a educar o João. Você começa a criar a confiança do João, você começa a mostrar para o João que existe uma forma dele resolver aquele problema. Claro, todo esse conteúdo, todo esse papo, ainda num processo ainda de gratuidade, de processo grátis, desculpa. Então, o que você passa para o João? Você vai passar confiança, você vai instruir, e esse processo, novo processo, vai evitar com que o João entre como comparador, porque agora ele conhece essas coisas, ele conhece todo esse processo, não de uma forma técnica, não de uma forma complicada, mas de uma forma que ele possa entender no idioma do João. Como assim? Você vai, por exemplo, explicar para o João que ele precisa de uma loja virtual, por exemplo, que o layout se adapte a uma tela pequena, ok? Por quê? Porque hoje os smartphones, em muitos casos, tem alguns sites que eu gerencio, já passou de 50% dos acessos, e se você deixar esse site muito ruim para ver numa tela, ou seja, se você abre numa tela pequena, está aparecendo tudo muito pequenininho, o consumidor da empresa do João, nesse caso aqui o consumidor de produtos saudáveis, provavelmente não vai comprar. Ele vai ter muita dificuldade em comprar e ele vai causar um certo problema. Então o que você vai explicar para o João, por exemplo, no seu blog? Você vai lá escrever um artigo e você vai falar assim: sistemas que são feitos para se adaptar à tela possuem X% a mais chances de vender o seu produto. E o João vai perceber que você tem uma certa autoridade e a chance dele fazer uma compra racional é muito maior. Ok? Então, basicamente, esse é o cerne da nossa estratégia. Só que, primeiro, você precisa ter conhecimento certo, ok? Fazer essa exposição de uma maneira correta. Essa exposição tem uma estratégia na qual a gente vai aprender na etapa de marketing. Você vai expor isso nas mídias corretas. Você vai também fazer o quê? Esquematizar todo esse processo. Você vai escolher um mercado para que você possa trabalhar. De repente, o mercado na área de comércio eletrônico não pode, talvez não esteja tão bom agora, ou está bombando. A gente não sabe. Então, o que acontece? Você precisa então entender esse grande esquema e você precisa entender, basicamente, que você precisa, não pode deixar, nesse caso aqui, o seu cliente, agora, o seu cliente do seu serviço, entrar nessa etapa de comparador. E você vai, como eu comentei, seguir uma estratégia aqui junto comigo. Legal? Então, aqui só para reforçar, então, que você vai instruir o João, nosso aqui empresário fictício, a fazer uma compra racional. E aqui está a resposta, né, como eu comentei para vocês várias vezes, que é um funil. Então o que você vai fazer? Você vai criar, você vai apontar a boca desse funil para cima e você vai começar a colher as várias oportunidades que estão por aí. Porque você vai aumentar a sua exposição, você vai criar uma zona de engajamento para que os vários Joãos por aí que existem, né, os vários empresários, as várias empresas, várias pessoas que estão buscando um programador, consiga criar uma confiança com você, possa verificar que você tem conhecimento, que você
é a pessoa correta para ela. E como eu comentei, com o conhecimento que você já vai ter hoje, na visão desta pessoa, você é mais valioso do que uma outra pessoa que não sabe explicar muito bem, normalmente, o que ela faz ou principalmente como que ela pode te ajudar. Então, obviamente, quando você não faz esse processo, quando você está lá igual a todo mundo, você vira esse funil. Ao contrário, com isso você tem menos oportunidade. Então, a boca desse funil é a exposição, a base dele é o seu conhecimento. E claro, você não quer ter nenhum conhecimento, você não vai fazer isso, porque senão você vai ser desonesto e você não é desonesto. Se você só aumentar o conhecimento e não aumentar essa exposição de uma forma estratégica, você não está sendo inteligente. Então, qual que é a nossa estratégia? É manter o seu conhecimento atual ou um conhecimento mínimo para entrar no mercado e aumentar essa boca, nessa boca desse funil, criando uma exposição correta. Dessa forma, você vai estar sendo, como eu comento aqui, inteligente. Legal? Então, só para você entender o que você tem, você vai ter os diversos tipos, né, as diversas áreas da empresa. Você vai se comunicar com essa empresa nessa parte estratégica. Você vai seguir até o cerne, né, até o baile, até o núcleo da Terra, aumentando a sua exposição. E com isso você vai ser maior ou melhor valorizado, ok? E você vai fazer essa exposição de uma forma interna e de uma forma externa. Interna é com o seu emprego atual, com o seu amigo, então no seu ciclo, né, e no seu círculo na sua esfera aí de amizade, a sua esfera de conhecimento, a sua esfera de pessoas, você vai fazer de uma forma adequada essa exposição interna e a exposição externa, basicamente aí vai ser feito via internet. Legal? Só que antes de qualquer coisa, você sair executando como doido essa estratégia, né, que eu chamo desse método, o que você precisa fazer? Escolher um bom mercado, definir o seu nicho e posicionamento, você vai criar uma estratégia, ok? No caso aqui, estratégia de marketing e mídia, e depois você vai definir os conhecimentos adequados que você precisa para que você possa atingir aquele mercado. Porque senão, novamente, o que vai acontecer? Você vai se passar meio que por um charlatão. Você não vai ter conhecimento nenhum e você vai falar muito. E você sabe que gente que fala muito, né, não é muito legal. Gente que fala muito e não tem pouco conteúdo, ou só tem embalagem e não tem conteúdo, acaba se dando mal, que não é o caso que você quer. Você quer valorizar o seu interior, você quer valorizar as suas competências, você quer valorizar o seu conhecimento para que você possa adquirir, né, que você possa conquistar as melhores posições no mercado. Legal? E como que a gente vai fazer isso? Através desses 4 fundamentos que eu chamo de 3M mais C. Mercado, marketing e mídia apoiado no conhecimento. E eu coloco isso aqui como se fosse numa fórmula que é igual ao sucesso. Bacana? Isso daqui é uma frase para você já ir pensando que de nada adianta todo o conhecimento do mundo se você está em um mercado péssimo fazendo o seu marketing errado usando a pior mídia possível. Legal? Então acho que é isso. Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado por você estar assistindo essa aula e qualquer dúvida você sabe que você tem a nossa área de suporte. Então tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.